Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nessa terça-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 7 do Evangelho de São Lucas, dos versículos de 11 a 17. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia de fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Amados e amadas de Deus, Jesus vai a uma cidade que se chama Naim. Jesus antes já tinha curado o servo daquele centurião, o empregado daquele centurião romano. Agora Jesus vai a uma cidade que se chama Naim. E o Evangelho descreve o ambiente. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Jesus vai para Naim, mas não vai sozinho, seus discípulos vão com ele. E também a multidão. Uma multidão vai com Jesus para essa cidade que tem o nome de Naim. Quando chegou à porta da cidade, o que estava acontecendo na cidade? Estava acontecendo um funeral. Eis que levavam um defunto filho único e sua mãe era viúva. O Evangelho, amados e amadas de Deus, narra bem a situação, narra o que estava acontecendo, mas desce a detalhes. Quem era o defunto? O defunto era filho único de uma viúva. Imaginemos uma viúva no tempo de Jesus que tinha um filho único e este filho morre. Essa mulher permaneceria numa condição, uma situação muito difícil. Imaginemos a dor daquela mulher que sepultava o seu filho único. E diz o Evangelho, grande multidão da cidade a acompanhava. Quer dizer, era uma mulher que devia ser amada também ali na cidade de Naim, conhecida e amada, tanto que as pessoas vão com ela, vão sepultar o seu filho. Amados e amadas de Deus, é bonita a atitude de Jesus. O que faz Jesus? Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e disse: não chores. Amados e amadas de Deus, Jesus desce até onde aquela mulher está. Aquela mulher está acabada, está triste, está chorando. E Jesus tem compaixão para com ela. Jesus desce até onde aquela mulher está e a consola: não chores. E depois o que faz Jesus? Aproximou-se, tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar. Amados e amadas de Deus, Jesus ressuscita aquele jovem que era filho único, aquele jovem que ia ser sepultado. Jesus o ressuscita, Jesus o restitui à sua mãe. O Evangelho diz: o que estava morto sentou-se e começou a falar. Quer dizer, Jesus o ressuscita e Jesus o entregou à sua mãe. Jesus o entrega agora à sua mãe. Jesus o restitui à sua mãe. Aquela mulher que era viúva, aquela mulher que ia ficar só, desprotegida, agora tem de volta o seu filho. Jesus vai ao encontro da dor, do sofrimento daquela mulher. Jesus ressuscita o seu filho.
E qual é a atitude das pessoas, diz o Evangelho? Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Amados e amadas de Deus, um grande profeta surgiu entre nós. Qual era a categoria que as pessoas tinham naquela época para ler o evento Jesus de Nazaré, aquilo que Jesus fazia, aquilo que Jesus realizava? A imagem dos grandes profetas do Antigo Testamento. E por isso é o que o povo exclama: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Quer dizer, Deus visitou o seu povo, Deus veio até nós, Deus está presente no meio do seu povo. O Evangelho se conclui dizendo: e a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Aquele gesto que Jesus cumpre de ressuscitar o filho daquela viúva se espalhou. O gesto que Jesus cumpriu se espalhou. E as pessoas percebem que há algo novo acontecendo na história, há algo novo acontecendo no meio dos homens. Deus visitou o seu povo. Contemplemos esse gesto de Jesus, contemplemos este Evangelho, deixemos com que este Evangelho nos fale, nos interpele hoje. Deixemos com que essa palavra de Deus interpele o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.